Boa noite, irmãos. Vocês que estão na internet, hoje é o dia quarta-feira. Geralmente, em todas as igrejas, é tido como um dia de oração. Então, o crente deveria ter, cada cristão deveria ter este dia como um dia para se achegar a Deus. Nós nunca devemos ser crentes só aos domingos. Devemos frequentar a igreja, aí, principalmente nos cultos de oração, ali é onde você vê realmente a força da pessoa. Porque uma pessoa espiritual, ele gosta da oração, ele ama a oração. Entende? Quando o pregador está pregando, é Deus nos falando, mas a oração é você falando com Deus. Então, isso demonstra. E eu pergunto, o irmão Brana sempre dizia, muitos deixam de ir à igreja quarta-feira para ver um programinha, isso naquele tempo, chamado Suzy, né? Suzy. Eu amo Suzy, uma coisa assim. Hoje há outras coisas, né? Outros entretenimentos. Entretenimentos, olha bem. E esse é um espírito dos últimos dias. Entreter, com A, com B, com C, com internet, com isso, com aquilo. E vai te roubando o tempo de Deus. E depois a alma vai ficando seca, vazia, mas Deus não é o culpado disso. Depois falaremos. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Salmo 111, somente o versículo. Salmo 111. Verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Sentai-vos. Eu quero, nesses poucos minutos, antes de orarmos, eu quero falar sobre o temor a Deus. O temor. O temor, ele é tudo, 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 tudo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, como nos diz a Bíblia. A pessoa que teme, a sua atitude é diferente daquele que não teme. O ímpio, ele não teme pecar, não teme blasfemar, não teme roubar, não teme fazer coisas erradas, até mesmo, vamos dizer, parece que não há uma consciência, mas é porque não há um temor ali. Ele pode ter medo de Deus, medo do julgamento, será julgado naquele último dia, medo do inferno, mas o dia a dia, a sua vida cotidiana, ele prova que ele não teme a Deus.
abre a sua bocarra e fala coisas terríveis. Tão terríveis que você até, vamos dizer, até se assusta e pergunta, por que isso? Não há temor? Então você veja, isso é porque não há temor a Deus. Tira da viúva, tira do órfão, explora. A vida da pessoa está dizendo que ela não teme a Deus. Agora, o temor não é ter medo. Não, não é ter medo. E o cristão não tem razão para ter medo. Entende? Nós temos as promessas de Deus, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de que Ele não nos esquecerá. Pode a mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece dos seus. Então, não há por que você ter medo de Deus. Não. Então, temor não é ter medo. Temer a Deus, isso significa ter uma reverência tão profunda, uma reverência tão grande, a tal ponto que isto influencia o seu viver, o modo de viver. Então, o modo da pessoa viver é influenciado através do temor. É o que leva a pessoa àquela obediência que sempre pregamos, a obediência, a obediência. Mas sabemos que esta obediência, ela só terá ressonância, resposta, no coração de quem realmente teme. De quem realmente teme a Deus. Então, temer a Deus, vamos dizer, é respeitá-lo, é também se submeter, é louvá-lo com uma profunda admiração. Às vezes sempre dizemos, o temor a Deus é respeito. É respeito. Embora o respeito faça parte do temor. Mas o temor, ele vai além, ele inclui vamos dizer, você tem que compreender o quanto Deus, por exemplo, odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Nós vemos em Hebreus capítulo 12, Paulo nos dizendo, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanime quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos.
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, vocês observam, irmãos, que o temor, você tem ele, para entender, ver bem o que é o temor, tem que ter essa compreensão de que Deus odeia coisa errada. Quando nossos pais, o Paulo está nos mostrando aqui, eles nos corrigiam, ou corrige, né, ainda alguns, é porque quando se faz coisas erradas. Então, fomos disciplinados, entende? Quantas boas surras levei, você também, quantas chamadas, e queira ou não, essa correção nos ajudou a manter na linha, para não fazer coisas erradas. Isso não quer dizer que nós não respeitávamos nossos pais. Sim, respeitávamos. E respeitamos, mas além do respeito, entendemos que não devemos ir para o lado errado. Da mesma maneira como se aplica na família, Deus aplica isso na sua família. E da mesma maneira como nós temíamos os nossos pais, respeitávamos, o reverenciávamos, vamos dizer, o reverenciamos ainda, né? Alguns ainda o têm, é o que se faz com Deus. Você reverencia. Então, é primeiramente saber que Deus, Ele não é qualquer coisa. Ele não é um qualquer. Você chega diante de uma autoridade, você reconhece o que é aquela autoridade, por exemplo, aquele juiz. Você sabe que ele é uma autoridade. Você não chega ali de qualquer jeito. Ei, olha lá, como o senhor vai? Isso, aquilo. Olá, amigão, e assim por diante. Não. Você chega com reverência, com atenção, com respeito, porque o homem ocupa um lugar. Ele tem um lugar. Talvez aquele homenzinho ali na rua, ninguém dá nada por ele, mas se ele um dia veste uniforme militar, sim senhor, é a farda, é o que ele representa. Então o temor é o princípio da sabedoria, essa sabedoria que te leva a saber quem é Deus. Entende? Então, a sabedoria, ela tem origem nesta compreensão. Quem é Deus? Por isso, a pessoa que não respeita a Deus, pode ver que ele não tem nenhum conhecimento e nem quer ter. Ele passa por cima de tudo. Mas aquele que reconhece em seu coração, teme. É o meu Criador, é o meu Senhor.
eu vou estar diante dele um dia. Ali estará o meu livro aberto, e eu terei que responder. Isso simplesmente traz temor. E esse temor, irmãos, vocês podem observar que ele é colocado justo no princípio, na criação, na criança, no menino, na menina. Desde pequeno, os antigos aí, antigamente, os nossos pais, vamos dizer, eu falando disso, né? Mesmo errados, mas eles nos ensinavam. Entende? Lá suas tradições religiosas. E queira, de uma forma ou de outra, isso trouxe um certo temor em nossos corações. E esse temor terminou o quê? Nos conduzindo a ouvir a palavra. E seguir essa palavra, não é isso? Eles contavam certas histórias, certas coisas, entende? E aquilo simplesmente nos preparou. Agora, quando a criança ela não é criada dentro de uma preparação, entende? Dentro de um ensino, ela simplesmente desconhece, será uma pessoa irreverente. Por isso, aqui está a responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de ensinar ao seu filho o caminho do Senhor. Como diz a Bíblia, e mesmo mais tarde, ele não se desviará dele. Pode ser que ele dê uma caminhada lá fora, mas se aquilo foi colocado dentro dele, olha bem, não há como ele fugir disso, porque o caminho está dentro dele. Se você vê um cachorro ali no mato, corre atrás de um tatu, o tatu sabe onde está a sua caseira, chega ali, ele pula até já lá dentro do buraco. Mas porque ele sabe onde está a sua caseira, o seu recurso. E essa criança foi ensinado a reconhecendo a Deus pelos exemplos, pelos testemunhos. Na hora que a coisa bate nele lá fora, você pôs este caminho dentro dele, o temor do Senhor dentro dele. Entende? Ele vai recorrer, ele vai aos pés do Senhor, vai chorar, vai se arrepender, vai se corrigir. Por isso que aí está, irmãos, a responsabilidade dos pais. Agora, quando a pessoa não tem temor, ou um pequeno temor, ou mínima coisa, ela não leva a vida cristã séria. Como que teria coragem de pecar, de mentir? Será que está pensando que Deus não vê? Que um dia Deus não irá pedir contas disto? Como ter coragem de fazer coisas desagradáveis a Deus? Só há uma resposta: é a falta de temor. E baixa a guarda, baixa a vigilância, baixa o nível espiritual. E aí é onde chega certas ações. Por isso você deve manter o seu nível sempre alto com Deus.
Agora, ninguém tem um nível bom com Deus se não tiver uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida aplicada nas coisas do Senhor. Isso simplesmente vai dar para a pessoa, entende? Mais temor, mais reverência. Isso atrai Deus na sua vida. Então é preciso manter essa intimidade com Deus. O irmão Branham, ele conta uma história sobre um rapaz que casou com a moça já um tanto de idade. E ela disse: querido, eu casei contigo porque eu te amo. Você é um crente novo, só tem 2 anos de fé. Pode ser que você sinta-se tentado, mas eu quero lhe dizer, se você errar, não fique fora de casa, volte, eu quero lhe ajudar. Eu casei contigo porque te amo. E aquele rapaz disse para os seus colegas: como eu vou errar contra uma pessoa dessa, que me ama? Quer dizer, ele tinha temor. O irmão Branham diz: eu temo a minha igreja, eu temo a minha esposa, eu temo o povo em pensar que eu não sou um cristão. Olha bem, o temor é o que nos mantém na linha com Deus. O temor deva ser cultivado. E isso é o que Deus quer. Deuteronômio capítulo 10. Nós vemos Deus dizendo: o que é que o Senhor pede de ti? O título é Exortação à Obediência, verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos. Quer dizer, o temor leva a pessoa a andar nos caminhos de Deus. E o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus não está dizendo: filho meu, dá-me a tua cabeça, eu quero encher você de entendimento. Não. Filho meu, dá-me o teu coração. É ali onde está o temor a Deus, essa reverência, esse respeito. E o que é que o Senhor pede de nós? Senão que o temas e andemos os seus caminhos e o sirvamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Isso é o que Deus quer. Aquela pessoa que realmente teme o Senhor. Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, eu esqueço o nome daquele que encontrou com Elias, e Elias mandou que ele fosse chamar o Acabe. Ele, quando isso está me vindo assim, vocês conhecem a história.
Elias profetizou a seca e a seca veio durante aqueles anos. E o rei Acabe disse: vou ver se encontra alguma coisa aí para esses cavalos comer, porque a coisa tá feia. Você vai por aqui, eu vou por ali. E vamos dizer que era o ministro de Acabe. E lá na frente... Obadias, né? Elias encontrou com ele, e ele disse: és tu meu senhor Elias? Olha o respeito que ele tinha com o homem de Deus. És tu meu senhor Elias? Sou eu mesmo. Vai e diga para Acabe: o que é que eu fiz? Acabe vai me matar, ele tem te procurado como se procura uma agulha no palheiro. E quando alguma nação diz ele não está aqui, o rei juramenta aquela nação, ameaça. Você está me mandando para a morte? Não, assim diz o Senhor. Hoje eu me encontrarei com Acabe. E Obadias disse: não disse alguém para ti, para o meu senhor, que quando Jezabel matava os profetas, que eu escondi, acho que uns 50, né? E os alimentei. Quer dizer, ele tinha consideração com as coisas de Deus, com os homens de Deus, com a obra de Deus, com a causa de Deus. Mas quando Acabe encontrou com Elias: és tu perturbador de Israel? Olha a falta de reverência. Olha a falta de temor. Não o homem, mas o que ele representava. Pessoas que falam um do outro. Olha, irmãos, se vamos descer, fala como se não tem o mínimo cuidado mesmo no falar. E eu recordo que Jesus diz que o homem terá que dar conta de todas palavras ociosas. Julga o ministério. Às vezes dá arrepio quando vê alguém dizendo: não, isso aí não é assim não. A Escritura é bem clara, o mensageiro fala aquilo claro, e a pessoa tem uma ideia diferente e simplesmente, olha bem, não tendo uma compreensão exata do que é a verdade, vai pisar na Bíblia, vai alterar a Bíblia, entende? Vai tirar, e quem tira ou acrescenta terá sua parte tirada. Então, a pessoa não tem uma compreensão correta, não sabe o que é Deus, não sabe o que a palavra significa. Por isso, julga. Por isso, condena. Quanto mais uma pessoa ela vive perto de Deus, vive com Deus, ela mais cuida do que ela fala. Ela mais cuida. E da boca dessa pessoa sai só coisas boas. Agora, quando o nível espiritual não é tão bom, então se vê essas oscilações, esses desrespeitos. E há dentro do lar uma criação, às vezes há dentro, aqueles pais criam seus filhos no maior desrespeito, com palavrões, com xingatórios. Eu pergunto, o que esses pais estão fazendo? Está assassinando essas crianças espiritualmente, estão assassinando. E amanhã esses meninos, quando hoje
fica quieto, ouve e tudo mais, mas um dia eles vão serem adolescentes, crescer, aí começa o desrespeito. Não ensinou temor e agora quer temor, quer reverência, quer respeito. O que a pessoa planta é como diz a Bíblia, Deus não se deixa enganar. O que a pessoa planta, isso ceifará. Irmãos, é o que Deus pede. Quero terminar dizendo, é o que Deus quer. De cada um. O que é que Deus pede de ti? Que o temas. E o que mais? Que ande em seus caminhos. É claro, quem teme vai andar. Quem não teme não anda. E que o ames de todo o teu coração e com toda a tua alma. É o que Deus quer de nós. Será que Ele vai querer mais outra coisa? O final de tudo, irmãos, é isso aí. O final do Evangelho é isso aí. Que Deus os abençoe.